horas, todo mundo querendo descansar e vamos de treinamento. Mas penso que é um assunto muito importante, não somente como vendedores, senão como pessoas, né? Não apenas estamos querendo saber um pouquinho sobre os produtos e sim aprender como podemos aplicar primeiro a saúde. Vamos colocar para gravar, vamos começar. Onde que estamos? Dá para ver bem? Sim? Vamos. Então, perfeito. Vamos. Maria, quando você estava falando antes, estava perfeito, mas agora tá com problema, eu acho, no seu microfone. Não sei se é só para mim aqui ou se é para todo mundo. Estão conseguindo ouvir, não? Agora sim, agora ficou perfeito de novo. Será que eu estou falando baixinho? Hoje eu não quero gritar. Não, não sei, sinceramente, mas agora continua que tá de boa. Tá bem agora? Claro, hoje sobre intestino. Primeiro, bem-vindos para quem não me conhece. Eu sou a doutora Maria Fornejo, sou médica formada aqui no Ceará. Atuo, meu foco em medicina integrativa, funcional e do estilo de vida. Atuo em vários países, então tenho visto de perto várias realidades e em todas elas prima muito as doenças. E as causas raízes das doenças não variam muito. Tenho escrito um livro sobre medicina funcional. Sou CEO junto ao meu esposo da nossa clínica de medicina integrativa, acompanhando desde esse foco a muitas pessoas e co-criadora da jornada A Cura Começa em Você, onde a gente acredita 100% que a cura está dentro de nós mesmos, começando sempre na nossa cabeça. Então, hoje quero mostrar para vocês, baseados na ciência, que é o que mais importa ultimamente, né? A gente quer saber se isso serve ou não serve, se tem artigo científico, se é aceitado na comunidade científica. E hoje eu vi um podcast de uma médica que trabalha com medicina vibracional, muito reconhecida, e com medicina quântica, e ela falava assim: ciência é aquele estudo que a gente pode fazer com 1.000 pessoas e com uma pessoa, onde a gente gera uma hipótese diagnóstica, testa e tem resultados. Então, mesmo que a gente tenha resultados em uma pessoa, a gente já está fazendo ciência. Não precisamos de validação de um estudo com 1.000 pessoas. Mas quando a gente for falar do nosso aloe vera, a gente vai ver que tem mais de 1.000 estudos que respaldam os seus resultados. Então, para quem fique com dúvidas, a gente vai tratar este assunto com um mergulho científico. Então, esse treinamento não é apenas sobre saúde intestinal. A gente vai falar sobre inflamação crônica de baixo grau, sobre sistema imunológico, sobre emoções, sobre metabolismo. Por quê? Porque tudo começa no intestino. Já devem ter ouvido essa frase, né? A saúde começa no intestino. E por mais que pareça clichê, é uma das verdades mais ignoradas da medicina moderna. E digo ignorada com comprovação, porque a gente vê que quando alguém fica internado, o alimento que recebe não é cuidando e priorizando o intestino. A maioria das vezes são alimentos industrializados, que ao invés de cuidar a saúde, que o foco está ali no intestino, vai agredir mais o seu intestino.
Então, cuidamos do que sentimos muitas vezes. Ficamos apavorados com uma tosse, com uma dor, com uma febre, quando ficamos cansados. Mas esquecemos de olhar o que está por trás de todos esses sintomas, o que está inflamando, o que o corpo está querendo nos falar com esses sintomas. E muitas vezes a raiz está no intestino. Por quê? Porque ele se inflama. Ele se inflama com muitas coisas que a gente faz. Uma das mais importantes é o que a gente coloca para dentro de nós, mas também com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente ouve, com o que a gente tem contato. Já falamos em treinamentos anteriores da radiação eletromagnética, que também traz mudanças no intestino. A água que bebemos, os relacionamentos que a gente tem, todos eles impactam ali. E o que acontece? Que essa inflamação crônica, a gente não sente, ela não dói imediatamente. Então, como ela não dói, a gente pensa que isso é normal. E muitas das vezes, o órgão mais sensível, quase sempre, mais de 80% das vezes, é o nosso intestino. Quem não ouviu falar já que mais de 70% do nosso sistema imunológico inicia ali, está alojado ali, mora ali no nosso intestino? Penso que todos os que estão aqui na sala não são novos em treinamento e já ouviram falar disso. E é ali que ocorre a maior parte da comunicação entre o que você come, o que você pensa, como você dorme, como você interpreta o que acontece em torno de você, até como você ama, como você agradece, se você reclama ao invés de ser grato, tudo isso acaba impactando o nosso intestino. Então, quando temos desequilíbrio intestinal, acontece uma coisa chamada inflamação de baixo grau. Coloquem ali no chat quem já ouviu falar de inflamação. Inflamação, ela é protetiva, ela é boa, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Acontece quando a gente tem uma infecção, quando a gente tem uma doença, quando a gente tem um trauma, bate o dedinho, tem que acontecer inflamação no local para que o corpo envie células de reparo, de regeneração até o local e a gente se curar. Mas o que acontece? Quando essa inflamação fica persistente o tempo todo, todos os dias, acaba causando doenças ao invés de causar reparos. Então, desregula todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, desregula hormônios, desregula metabolismo, afeta o nosso sistema neurológico, porque já muitas das doenças neurodegenerativas estão diretamente relacionadas à neuroinflamação, porque a gente sabe que quando o nosso intestino se inflama, acontece permeabilidade intestinal, e não apenas a gente vai absorver e vão passar moléculas saudáveis para nossa sangue e vão viajar no nosso corpo. A gente também vai deixar filtrar quando tem inflamação intestinal e permeabilidade intestinal, vírus, bactérias, restos de alimentos, alimentos que não deveriam ir no sangue, vão passar ao nosso sistema circulatório, vão viajar através do nervo vago até o cérebro, causando inflamação em outros lugares. E isso vai afetar o nosso humor, como a gente está, como a gente reage, aumentando riscos para doenças que são prevalentes e estão em aumento, que são as que mais matam, doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão, Alzheimer e até câncer. É por esse motivo que a gente vai falar sobre isso. E o que sabota os resultados quando a gente quer ter melhoras? Mesmo que você estiver se alimentando bem, tem pessoas que dizem, eu fico doente, estou inflamada e tenho sintomas, mas se eu como bem, mas não é apenas o que a gente come, é o que a gente absorve, com o que a gente tem contato. Então, dados mundiais recentes apontam que 1 em cada 3 pessoas, imaginem quantos somos aqui na sala agora. Se a gente está em 30 pessoas, 10 pessoas desta sala têm algum grau de distúrbio digestivo ou inflamatório crônico. É muita coisa.
E o mais grave, a maioria não sabe. A maioria acha que ter sintomas é normal, porque são sintomas leves, recorrentes, acontecem às vezes depois de comer, ou uma alteração de humor que a gente acha que é parte da nossa personalidade. Então, estufamentos, gases, fezes irregulares, refluxo noturno, refluxo que aparece quando a gente ingere algum alimento, alergias que a gente não tinha antes, cansaço inexplicável, névoa mental, dificuldade na memória, todos eles podem ser sintomas de inflamação de baixo grau, dificuldade para perder peso, que é o mais frequente. Esses sintomas não são normais, são alertas do nosso corpo pedindo por mudanças. Nem entendia isso, porque ser médico não significa a gente saber, a gente precisa estudar sobre saúde. Isso, lamentavelmente, a gente não encontrou na faculdade. Vejo diariamente os sintomas se manifestarem e a gente tenta tratar com medicamentos, diminuindo esse sintoma, sem pesquisar a causa raiz. E se a gente age dessa forma, mofada, que daqui a pouco vai aparecer novamente. E quando aparecer novamente a causa, pode ser uma doença, porque a solução ela vem de dentro da microbiota, do intestino, da barreira do intestino, das escolhas diárias que a gente faz, começando no prato, na cozinha, no sono, no movimento, na hidratação, na expressão de reclamo ou de gratidão. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, das conexões. A gente sabe que a gente tem que ter. Vamos mergulhar, então, um pouquinho mais a fundo. Não, faltou. Vamos voltar para o anterior. Então, a gente já sabe que existe uma epidemia silenciosa no mundo, que lamentavelmente não aparece nos noticiários, né? Não aparece nos noticiários, ninguém vai pesquisar falando que eu estou com o intestino inflamado, estou com desbiose. Ninguém fala assim, não sai com o hospital, mas está diretamente ligada a quase todas as doenças crônicas da atualidade. A epidemia da inflamação, ela é intestinal, geralmente crônica e de baixo grau, porque hoje existem milhões de pessoas no mundo que estão adoecendo em silêncio. Não estamos falando apenas de doenças que a gente já conhece do intestino, colite, síndrome do intestino irritável, gastrite. Não, a gente está falando de algo muito maior. Doenças cardiovasculares que têm origem intestinal, diabetes tipo 2, Alzheimer, o diabetes tipo 3, obesidade, depressão, ansiedade, fibromialgia, doenças autoimunes, artrite reumatoide que piora, asmas que pioram, alergias, todas essas condições têm um ponto em comum: o intestino inflamado e permeável e desregulado. Então, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das doenças crônicas não transmissíveis, 80%, é muita coisa, estão associadas ao estilo de vida e à inflamação sistêmica. E adivina onde começa tudo? No intestino. Então, se 80% desse mundo
70% das doenças estão relacionadas ao estilo de vida. Então, elas podem ser prevenidas, elas podem ser tratadas sem deixar a gente pior. Então, tudo começa ali. A inflamação está no intestino, mais especificamente no microbiota. Aquele sistema de que a gente tem que avançar no Maria, trato intestinal. Oi, desculpa te interromper, mas o seu áudio, às vezes ele sai e diminui. volta. Não, ele sai e volta, parece que tá com alguma interferência, alguma coisa assim, entendeu? Em alguns momentos parece que fica abafado e aí volta. Eu achei que era só comigo, mas algumas pessoas comentaram aqui, eu preferi te interromper para falar. Agora, Agora tá perfeito, mas em alguns momentos parece que ele abafa, assim, parece ter uma interferência, eu não sei o que acontece. Não sei se é o aqui está microfone, chovendo muito. Será que acontece por isso? Vamos tentar. não sei te dizer. Agora, por exemplo, tá Agora ficou perfeito. bem? Sim, agora tá perfeito. Bom, vamos aproveitar, vocês vão me avisando. Beleza. Eu mandei pro Tá, Martim aí no WhatsApp dele. tá, ótimo. Então, quando você consome alimentos ultraprocessados, a gente tem que entender isso, que a gente é representante de suplementos, de fitofármacos, de produtos naturais que vão ajudar, mas que eles não são mágicos. Então, muitas vezes a gente tem um cliente com certo sintoma e ele acha, a gente vê muito, né, pelas perguntas do grupo, que apenas usando o suplemento vai melhorar. E a gente precisa entender que não é sozinho. Se a gente associa o suplemento a um estilo de vida saudável, a pessoa vai ter resultados reais, melhores, duradouros e a gente vai ter um cliente para sempre ou por muito tempo, porque a gente vai resolver de verdade o seu problema. Por isso é importante que a gente aprenda que associado tem melhores resultados. Então, quando você consome alimentos ultraprocessados, dorme mal, vive estressado, toma antibióticos em excesso, ignora o cuidado com a sua saúde emocional, você está alimentando esse desequilíbrio, essa inflamação, o desequilíbrio da flora intestinal. E isso vai acender esse incêndio silencioso dentro de você. Porque a gente tem um intercâmbio. Se a gente come alimentos não saudáveis, vai favorecer crescimento de flora não saudável. A gente vive quase que como um simbionte, se favorecendo um com o outro. Então, essa inflamação não dá febre, não dá dor forte, mas corroe a sua vitalidade, dia após dia, devagarzinho. É por isso que a gente acha que envelhecer dá sintomas. A gente vai ficando mais cansado, a gente vai diminuindo a memória, diminuindo a cognição, com menos energia, mais fraca, com o intestino mais preso, com mais ansiedade, o humor varia, a gente fica mais inchada, ganha peso e tem mais dificuldade, e não necessita ser assim. Esses sintomas nos dão um sinal de que algo não está bem por dentro. Por exemplo, um estudo publicado na revista Nature, os autores mostraram que alterações da microbiota podem desencadear processos inflamatórios que transbordam do intestino para o cérebro, pelo conhecido conexão intestino-cérebro através do nervo vago. E não apenas para o cérebro, para as articulações, para o sistema cardiovascular, para os pulmões, para a pele, a gente tem essa conexão. Ou seja, o que acontece no nosso intestino não fica no intestino apenas. Por isso que antes de tratar o cansaço, a depressão, ou a acne da pele, as alergias, até o ganho de peso, problemas hormonais, a gente precisa olhar na causa raiz. E muitas vezes, mais de 80% das vezes, a raiz está no nosso intestino. Sintomas comuns que a gente tem
e que a gente precisa aprender a ouvir. Por exemplo, comer e ficar estufado, ter muitos gases, isso é comum, muito comum, mas não é normal. Ficar estufado depois das refeições, azia, refluxo noturno, mesmo com alimentos leves, fezes ressecadas ou soltas, ou alternar entre ressecado e solto, episódios de diarreia, alergias que aparecem do nada. Ah, normalmente eu comia tal coisa e agora com 30 anos eu estou tendo alergia. Esse é um sinal. Coceiras pelo corpo, mesmo que a gente não tenha alergia. Boca amarga quando a gente acorda. Mau hálito, cansaço mental, fraqueza mental, névoa mental. E na memória, no sistema neurológico, a gente tem muitos sintomas. E muitas vezes a gente vê pessoas tratadas com medicamentos para depressão, para ansiedade, sem tratar o intestino. Não funciona, cada vez tem que estar mais dopado para poder ter alguma melhora e muitas vezes só piora. Quanta gente não ficou internada por não encontrar a raiz e apenas ficar tomando medicamentos? Eu ouvi uma frase que me impactou muito e que eu uso com os meus pacientes cada vez que eu falo: você precisa encontrar alguém que investigue o seu problema. Se fármaco sozinho curasse alguma coisa, a gente não teria a quantidade de doentes que a gente tem por ali tomando medicamento. E a única coisa que cura é a mudança no estilo de vida. Está comprovado. Só que para fazer mudanças no estilo de vida, a gente tem que ter primeiro conhecimento e depois desejo, porque precisa de fazer mudanças mesmo. Então, a gente tem uma ligação surpreendente entre o intestino e o cérebro. No nosso intestino, a gente produz mais do 90% da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. O cérebro produz a sua própria serotonina, mas esta serotonina que é produzida no intestino, nosso, não, é produzida pela nossa microbiota. Ela ajuda a que o nosso sistema interno, nossos órgãos estejam bem, as nossas bactérias boas estejam bem. E atravessa, ela se comunica através do nervo vago com o nosso cérebro. Então, quando temos desbiose intestinal, desbiose é a alteração da microbiota intestinal. Ocorre um desequilíbrio que impacta diretamente o humor, o sono, a memória, a concentração, a motivação, a energia, o aprendizado. E temos mais, a inflamação intestinal crônica, ela altera o funcionamento do eixo hormonal mais importante que a gente tem, o hipotálamo hipófise adrenal, que produz e regula a maioria dos nossos hormônios, tireoide, cortisol, crescimento. Então, a gente precisa entender isto, porque tudo está conectado, a gente não é uma peça isolada, tudo se conecta, é como uma engrenagem. Então, se a gente desregula este eixo hormonal, por exemplo, ele piora o nosso estresse quando a gente já tem sinais e sintomas de estresse. Aumenta o cortisol, piora o nosso sono, piora a regulação de melatonina, altera hormônios, por exemplo, que ajudam no peso, alterando hormônios da fome, da saciedade, dificultando o emagrecimento. É por esse motivo que pacientes, por exemplo, com constipação crônica, com refluxo ou com distensão abdominal, frequentemente relatam também ter ansiedade, ter irritabilidade, ter problemas para dormir, ter baixa tolerância ao estresse, depressão persistente, obesidade, adoecem a toda hora. Então, o corpo está gritando, mas muitas vezes a gente só tapa o alarme com remédios. Então, posso afirmar para vocês que um intestino inflamado pode ser a origem de sintomas que você vem tratando com o psiquiatra, com o dermatologista, inclusive com o gastro, com o endócrino, sem resolver a raiz.
Por quê? Porque no intestino não apenas a gente produz neurotransmissores, a gente também absorve nutrientes do que se alimenta, dos suplementos que toma. E se ele não está bem, então nada vai funcionar bem, porque a gente não vai absorver o que o corpo precisa para funcionar bem. Então, a raiz está ali, na sua digestão, na sua absorção. Então, os processos que estão ali é digestão, é absorção, é microbiota e é barreira para proteger, para filtrar. É por esse motivo que é fundamental saber como está o nosso intestino e que sintomas está nos dando, ouvir. A gente precisa, nesta vida moderna que é acelerada e que a gente geralmente não está prestando atenção, a gente não consegue muitas vezes parar para ouvir os nossos sintomas. Então, a cura está dentro de nós, mas para a gente encontrar a causa e a cura e ativar esse mecanismo que é inerente a nós, a gente precisa se ouvir, precisa silenciar aqui, estar presente e poder entender o que está acontecendo. Então, agora vamos falar sobre uma planta medicinal que é maravilhosa e que faz parte do nosso portfólio. É o motivo pelo qual a gente está fazendo esse treinamento. É uma das plantas mais estudadas e mais utilizadas desde a antiguidade até os dias atuais. Mais de 1.000 estudos relacionados a ela. É poderosa, ela é versátil, né? Ela também é conhecida como babosa. O aloe vera é citada em livros, em textos egípcios, imaginem, gregos, chineses, ayurvédicos, e na medicina indígena, como planta curativa, cicatrizante e regeneradora. Mas e aí, doutora? A ciência moderna, que parece que é a única coisa que importa agora para os cientistas, para os alopatas. O que a ciência moderna descobriu sobre ela? O que é aloe vera? É uma planta, uma suculenta do gênero aloe, composta por mais de 200 substâncias ativas. Ativas significa que funcionam no nosso organismo. Entre elas, a gente tem polissacarídeos, como a acemanam, antraquinonas, como a famosa aloína, que a maioria tem medo, né? Porque ela tem um efeito digestivo laxante. Enzimas digestivas, como a amilase e lipase, várias vitaminas, entre elas a vitamina A, C, E, complexo B, como B1, B2, B6, ácido fólico, minerais essenciais, como magnésio, zinco, selênio, cálcio, aminoácidos essenciais, significa que ela tem aminoácidos que a gente não consegue produzir, mas que são essenciais para nós. Compostos anti-inflamatórios, antioxidantes e antimicrobianos. Então, é uma verdadeira farmácia natural. E como que ela age no nosso organismo? O segredo dela está na capacidade que ela tem de regenerar, que é similar à nossa. A gente tem essa capacidade também. E ela é capaz de regenerar tecidos, modular o sistema imunológico, reduzir a inflamação sem agredir o lugar onde está. Por quê? Porque a gente conhece, é anti-inflamatório, então a gente tem anti-inflamatórios que são medicamentos também, né? Mas eles têm efeitos adversos, que são capazes de agredir um efeito benéfico e 5.000 adversos. Então, agora vamos por partes. Na ação anti-inflamatória e cicatrizante, ela inibe a coenzima 2, prostaglandinas inflamatórias e interleuquinas dentro da cascata inflamatória. Por exemplo, se a gente tem uma reação inflamatória grande, ela é capaz de modular essa reação. Ela também estimula a produção de colágeno e regeneração da mucosa intestinal.
E a gente sabe que nossas células intestinais, igual que as células do nosso corpo, elas se renovam o tempo todo. As nossas células gástricas, por exemplo, demoram até 4 dias para elas se renovar e as intestinais até 7. Então, ela ajuda a que este processo se dê de forma adequada. Age como um band-aid, como um curativo biológico, por exemplo, para o estômago, para o intestino e também para a pele, quando aplicada localmente, a gente tem o nosso aloe gel, né? Aloe vera gel. E ela ajuda a regenerar a mucosa gastrointestinal que está sendo geralmente agredida o tempo todo pelo que a gente ingere. E até pelo que a gente pensa, porque a gente tem ali a famosa gastrite nervosa, né? Por exemplo, a semanal é o principal polissacarídeo. Ele reforça a barreira intestinal, combatendo a hiperpermeabilidade, o famoso leaky gut. Aquele famoso é temido, porque ele é conhecido por muitas pessoas, mas nem sabem o que acontece com ele. E é ele o causador da permeabilidade intestinal. Deixa que, quando ele acontece, todo passa, né? O intestino, as células intestinais são como uma peneira, bem pequenininha, bem juntinhas, e ela só filtra o que seria benéfico para o corpo. Quando acontece hiperpermeabilidade, essa peneira abre os buraquinhos maiores e por ali passa tudo o que não deveria passar, o maior, incluído vírus, restos de alimentos, e isso viaja por todo o nosso organismo e consegue atravessar o nosso cérebro. É dessa forma que foi encontrado microplástico no cérebro e dentro dos órgãos, pela hiperpermeabilidade intestinal, porque a gente consome e filtra, não temos essa proteção de filtragem adequada. Então, é ideal em casos de gastrites, esofagites, refluxo, colites, constipação funcional, síndrome do intestino irritável e todas as patologias do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Ela, ademais, tem efeito prebiótico. Que significa que ela também é um alimento para as bactérias boas, para a microbiota boa do nosso intestino. É imunomodulador, porque é nossa microbiota que produz substâncias benéficas para o nosso sistema imunológico, ou que ativa substâncias que fazem que o nosso sistema imunológico não reconheça e que atue agredindo o nosso próprio corpo. Ela também estimula o crescimento de bactérias benéficas. Então, é comidinha nesse efeito prebiótico. Fortalece o sistema imunológico, melhorando a imunidade inata, a nossa, e a adaptativa também, aquela que a gente desenvolve com o contato a germes de todo tipo que ingressam no nosso organismo, sem sobrecarregar o nosso corpo. Ela ajuda a aliviar a constipação, por isso que é muito usada em pessoas que têm o intestino preso, desde constipação leve até constipação moderada. A gente tem aqui para usar de diferentes formas, até porque cada pessoa é diferente. Por exemplo, eu vendi colágeno para uma cliente e ela vomitou vendi aloe vera para uma cliente e ela vomitou porque tem alteração, tem sensibilidade e o paladar não tolerou o sabor e ela vomitou. Então eu tive que trocar para cápsulas. Eu gosto muito do suco, mas a gente precisa ter, e é bom que a gente tenha apresentações diferentes, porque a gente consiga ajudar a todas as pessoas que podem se beneficiar do aloe. Então, o uso oral é o ideal em jejum para a regeneração digestiva, para dar o tempo dela se absorver e regenerar, mas pode ser usada, assim como falava hoje, junto às refeições, principalmente para quem tem refluxo. Pode ser combinada com outros suplementos. É muito importante no jejum intermitente. Eu uso, por exemplo, pode ser usada por crianças, por adultos, por idosos. E a gente tem ainda a apresentação aloe vera graviola,
que potencializa o efeito porque tem uma combinação sinérgica. Então, a ação se potência, porque a graviola também tem efeitos conhecidos, benefícios conhecidos, com ação anticancerígena, imunomoduladora e antioxidante potente, que o aloe vera tem. Todos estes benefícios também, então, se potencializam sinergicamente. Temos as cápsulas, como eu falei, que ajudam em quem tem um paladar mais infantil e não gosta e não fica sem o efeito e o benefício principalmente de consumir o aloe. O aloe vera é seguro quando usado de forma adequada. A aloína, então, é um composto laxante forte, presente na casca da planta, está externamente e é removida, principalmente aqui nos nossos suplementos, por isso é que eles são seguros. Porque ela, em excesso ou retirada de forma inadequada, pode produzir diarreia, pode levar à desidratação e pode causar efeitos muito graves. Certo? Temos muitos estudos sobre a LOA, já falei, mais de 1000 estudos. Quem quiser procurar vai encontrar em todos os lugares. Quem quiser me perguntar, pode, eu posso mandar. Tem uma revisão sistêmica, por exemplo, que confirma segurança e efetividade no trato digestivo, na pele, nas mucosas, no sistema imune. E aí, em câncer, tem a doutora Juliana aqui, né, que ela sabe mais do aloe vera que eu. E o compilado de estudos é milenar, porque a gente fala em estudos científicos modernos, mas tem pintadas nas pirâmides, tem plantinhas de aloe vera, nos textos antigos egípcios, a gente tem plantinhas porque ela era usada mesmo e ela era a planta de curação, de regeneração, de tratamento desde a época bem antiga. Então, não é uma moda, é uma medicina viva e, quando usada com inteligência, consciência, transforma o terreno biológico, que é isso que traz resultado e isso que traz sucesso. Não apenas apagar o incêndio. Quando a gente vai plantar, vai semear uma plantinha, por exemplo, a gente tem que tratar a terra, colocar nutrientes, porque se a gente planta ela em areia, ela vai morrer. É igualzinho na gente. Quando a gente quer tratar uma doença, quando a gente quer prevenir uma doença, o que que a gente tem que tratar? O nosso terreno biológico. Então, ela ajuda nesse processo a melhorar o nosso intestino. Melhorando o nosso intestino, a gente melhora a nossa saúde global. É importante que a gente saiba disso, porque a gente consiga passar mais segurança para os nossos clientes. Quando a gente fala com convicção, consciência, a gente ganha o respeito. A pessoa que se sente segura, ela vai testar. E é só testar. Quem testa vai ter resultados. E vai ter resultados que nem imaginava, porque muitas pessoas vão tomar porque tinham constipação, e aí melhora o intestino, melhora a absorção de nutrientes, melhora o humor, começam a melhorar o peso, melhora o sistema imune, e aí eles ficam encantados, como muitos de nós que têm história com o aloe vera. Então, associado para o tratamento intestinal, para a saúde intestinal e a saúde global, a gente tem dentro do nosso portfólio o Deto Immunity e o Omega 3. Por quê? Porque a gente, para tratar o nosso terreno biológico, a gente precisa semear, precisa eliminar o tóxico que a gente tem. E a gente está rodeado, ingerindo, em contato e bombardeado o tempo todo por contaminantes, né? A gente já aprendeu aqui, a gente nos desodorantes comuns, alumínio, na pasta de dente comum, flúor. Na cozinha, a gente tem plástico, a gente tem nas panelas os aderentes, alumínio.
a gente tem nos alimentos agrotóxicos, nos peixes, muitas vezes, mercúrio, se não é adequado. No ar, a gente tem fungo, a gente tem muita coisa que está nos contaminando. Então, a gente precisa fazer um detox imunológico. Por exemplo, a gente tem aqui o Detox Immunity, que ele ajuda na sua função antioxidante, antitóxico, imunomodulador. Ele ajuda a detoxificar o nosso organismo. Então, ele é um blend completo de micronutrientes, fitonutrientes e fibras detoxificantes. Por quê? Porque a gente tem dentro do nosso organismo potentes detoxificadores. A gente detoxifica pela pele, pela respiração, pelo fígado, pela urina, os rins. Mas muitas vezes estão tão carregados que a gente, mesmo funcionando eles funcionando, sem aparecer nenhuma doença ainda, eles não conseguem eliminar a quantidade de carga tóxica que a gente tem. Imaginem, o outro dia falávamos da quantidade de maquiagem, de tóxicos que as mulheres no mundo inteiro colocam somente com a maquiagem e os produtos de beleza. Mais de 400 compostos, que a maioria delas são tóxicos. Então, se entra, ele não fica ali. Tudo que a gente coloca na nossa pele, no nosso nariz, na nossa boca, entra no nosso corpo, o corpo reconhece como estranho, e tem a capacidade de nos causar doença, ele precisa eliminar. E aí ativa os sistemas de detoxificação. Mas muitas vezes é tanta coisa nos intoxicando dentro que fica muito tempo para ser eliminado, os órgãos detoxificadores se sobrecarregam, começam a adoecer e a gente começa a ter doenças que a gente precisa de instrumentos para ajudar a potencializar e ajudar a fazer este detox. E tem que ser feito. Porque se a gente não faz, a gente vai ficar doente. E detoxificar faz parte do tratamento e da saúde do nosso intestino. Então, o Detox Immunity vai ajudar em este processo. E o ômega 3 vai nos ajudar a regular a inflamação, que é fundamental. Então, temos 3 aliados fundamentais e maravilhosos para a gente ganhar saúde em todas as frentes. O ômega 3, para quem não sabe, né, é uma das gorduras mais estudadas e indispensáveis, não somente para tratar a doença, é a base, por exemplo, das nossas células neuronais, do nosso cérebro. É a base, uma das gorduras que são base para a formação do colesterol e o sistema hormonal, do nosso intestino, do nosso sistema cardiovascular, protetores. Então, vamos começar pelo Detox Immunity. Nele, a gente tem uma nutrição limpa, que nos protege e nos fortalece. Já devem ter ouvido que detox é modinha, né? Agora vocês entenderam que detox é fundamental para a gente viver com saúde e com qualidade. Então, vamos falar aqui de detox celular, funcional e científico. Então, a verdadeira detoxificação envolve o que seu fígado, seu intestino, seus rins, a sua pele fazem todos os dias para neutralizar essas toxinas ambientais. Metais pesados, agrotóxicos, medicamentos, álcool, cigarro e até as emoções mal processadas ficam acumuladas dentro. Só que, se não houver dentro do nosso corpo tijolinhos para formar uma casa, ou seja, nutrientes, matéria-prima, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras e fitoquímicos, para que isso funcione, esse sistema trava, colapsa, não funciona bem. E o resultado qual é? Mais inflamação, mais retenção de tóxicos, mais inflamação. Inflamação que vai para o cérebro causa neuroinflamação, causando confusão mental, acne, constipação, alergias, doenças autoimunes, sintomas em todo o corpo. Então é aí que entra o nosso aliado.
Ele tem vitamina C, vitamina E, vitamina D3, que são antioxidantes potentes, que reduzem estresse oxidativo celular e fortalecem a barreira das mucosas, mucosas do intestino, da pele, das vias aéreas, porque elas são protetivas. Sem esses minerais, sem estes nutrientes, os sistemas de detoxificação, eles não funcionam bem. Então, muitas vezes as pessoas consomem porque ficam doentes. Então, esta é uma coisa que vocês têm que entender e que a gente precisa passar para os nossos clientes, porque a maioria das pessoas que eu conheço que não suplementa, eles acham que a gente nasce com uma quantidade infinita e inagotável de vitaminas e de minerais. Então, por exemplo, nós mulheres temos um filho. O filho vem de onde? Dos nossos nutrientes. A gente forma um corpo de nós mesmos, tiram dos nossos estoques e vai lá e forma um bebê. Cada vez que a gente fica doente, com uma gripe, o mais comum e mais frequente, cada vez que a gente fica doente, o corpo, para se curar, precisa de zinco, de magnésio, de vitamina D, nutrientes, vitaminas, minerais para fortalecer o sistema imunológico. De onde que pega isso? De nós. Então, a gente vai tirando estoques, vai diminuindo, vai consumindo, e depois, para fazer processos maiores e fundamentais para a nossa vida, ficam deficientes. E aí a gente começa com queda de cabelo, unhas fracas, dificuldade para emagrecer, névoa mental, dificuldade para pensar. Mas por quê? Porque nosso corpo está funcionando a meia máquina, a um quarto de máquina, porque a gente gastou e não estocou. Então, por isso é importante a suplementação. Não é moda, é saúde. A gente gasta, a gente repõe. Cada vez que ficamos doentes, a gente gasta. É igualzinho que a poupança. A gente guarda, se tirou e não colocou, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até que acaba. E ali vem as doenças. Tem zinco, tem selênio, que são cofatores de enzimas antioxidantes, como, por exemplo, que são intrínsecas, são internas nossas. A glutationa, a peroxidase, a superóxido dismutase, que são potentes antioxidantes internos. Mas sem zinco, sem selênio, que são cofatores dessas enzimas, elas não funcionam bem. Então, se a gente tem pouco zinco, pouco selênio, ou adoece muito, então os estoques estão indo só para tratar essa gripe, e não fica nada guardado, elas não funcionam bem. Temos clorela e espirulina, que são microalgas riquíssimas em clorofila, em proteínas, em ferro e em magnésio. E por que são fundamentais estas microalgas? Porque elas ligam-se a metais pesados que a gente tem, não tem quem não tenha. Quem tem amalgamas com certeza tem, mas a gente tem metais pesados porque consome pão. Tem brometo no pão, nas farinhas, nas fortificadas, porque usou desodorantes, porque usa shampoo, porque usa maquiagem. Então a gente tem metais pesados. E essas algas, elas se ligam a esses metais, fortalecem a imunidade, ajudam a eliminar a detoxificação, a tirar do corpo esses metais e ajudam a modular a microbiota intestinal. A gente tem farinha de maçã, que é uma fonte natural de pectina. O que é a pectina? É uma fibra prebiótica. Então, não é só para dar saciedade, não. Ela vai alimentar a microbiota, ajuda a alimentar a microbiota boa. Então, ajuda também a eliminar toxinas que são solúveis. Então, ajuda a que se movimente melhor e, através das fezes, colada na pectina, vão sair toxinas ali. Tem também rotina, que é um bioflavonoide com ação anti-inflamatória, capilar protetora e antioxidante. Imaginem todos esses componentes com todos esses benefícios.
Mas o que faz então o detox, o Deto Immunity na prática? Ele melhora o trânsito intestinal, ajuda a reduzir constipação funcional, ajuda a reduzir sintomas de intoxicação, ajuda a melhorar a saúde da pele, ajuda a melhorar esses odores fortes no corpo, porque a maioria é por aumento e concentração de tóxicos no nosso organismo, ajuda a melhorar distensão por gases, estufamento, cansaço matinal, potencializa a resposta imunológica, intestinal e geral. Então, é ótimo em pessoas com infecções recorrentes, não somente para ajudar a tratar, reforçar o sistema imunológico, sino para dar qualidade de vida, porque vai ajudar a que os estoques fiquem sempre enchendo. E pessoas geralmente têm gripes recorrentes, usam um monte de antibióticos, mulher tem candidiases recorrente, tem sinusites recorrente, um monte de alergias, um monte de intolerâncias alimentares. Além, a nível cerebral, ajuda a melhorar a clareza mental, melhorando essa névoa mental, ajudando nos pensamentos, quando ficam mais enlentecidos, melhorando a energia, tanto física quanto mental, diminuindo e modulando essas instabilidades do humor, principalmente irritabilidade. Então, promove um reset metabólico natural, facilitando assim estratégias de emagrecimento e de saúde celular. Porque no final de tudo, se a gente trata o terreno biológico, se a gente coloca os estoques em dia, a gente modula este processo inflamatório, o peso, que é o objetivo principal de muitas pessoas, vai ser uma consequência. Porque muitas vezes as pessoas não perdem peso porque tem alterações, uma causa raiz que não foi encontrada. É por isso que muitos protocolos de emagrecimento, dos que eu já tenho visto, principalmente aqui, tem na base o aloe vera para ter resultados, com resultados maravilhosos. Porque tratar do intestino é tratar tudo e o peso faz parte. Então, a gente pode colocar como coadjuvante em todas as pessoas, para todos os tratamentos, para manter a saúde, para prevenção. Pessoas que tenham problemas no intestino de diferentes causas, desbioses, constipação, que tenham imunidade baixa, que tenham doenças recorrentes, que usem um monte de antibióticos, ou outras, qualquer medicação de uso crônico. Imaginem, agora mais do 60% da população é medicada, e eu acho que o outro 30% nem está na estatística, porque cada vez a gente tem mais doenças nas crianças que imediatamente entram com medicação. O autismo, o TDAH, todos eles são medicados. Então, nessa estatística de 60% estão os doentes crônicos com pressão, com diabetes, que usam medicação crônica todos os dias. E outro 30% não está na estatística. Então, imagine a quantidade de pessoas que usam medicamentos. Pessoas que com intoxicação alimentar, com excesso de contaminação. Quem não? Quem não consome um ultraprocessado por dia? Até quem faz alimentação saudável saiu comer num restaurante e a comidinha dela não foi feita com alimentos orgânicos. O restaurante quer lucrar e ter uma alimentação gostosa para que as pessoas voltem. Então, ali ele não vai usar um óleozinho de coco, não vai ter um cherry orgânico. Não, os industrializados têm agrotóxicos, o só óleo de canola. Então, todos não estamos expostos todos os dias. O segredo é o equilíbrio. E a gente fazer é controlar o que a gente pode. Porque a gente, no final, é um ser social. E não vai ficar com a sua marmitinha sem contatos, sem relacionamentos, para a gente se cuidar, né? A gente precisa sair dia. Então, que o habitual seja o cuidado, para que quando a gente faça o excepcional, a exceção, a gente se manter saudável, porque o que adoece não é uma saída ao mês. O que adoece é fazer o mesmo todos os dias de forma errada.
Tem segurança porque é um produto natural, sem aditivos nocivos. Seu uso, né, indicação aí adultos maiores de 19 anos, mas com certeza se usa em crianças. Sempre se orienta ser informado para o médico, mas o que que eu falo quando me perguntam, gente, essa criança toma refri, essa criança come industrializados? Então, pelo risco e conhecendo todo o de ruim que trazem essas coisas, isso pode ajudar, mas sempre, sempre como representantes orientem em crianças ou qualquer outro grupo que não tenha estudo e não esteja indicado no rótulo do suplemento, orientem que pergunte para seu médico ou com orientação de um profissional. Então vamos para o ômega, a gordura que desinflama, né? Porque até pouco tempo atrás as gorduras eram as ruins, proibido. Mas está comprovado cientificamente que o nosso cérebro precisa de ômega, nosso sistema cardiovascular, nosso coração. Então, é uma gordura essencial, significa que a gente precisa dela para viver, não consegue produzir ela. Então, precisa obtê-la da alimentação ou da suplementação. No caso dos ômegas, eu garanto, não por mim, sino por cientistas que levam provavelmente uma alimentação mais rica em ômega 3 que a minha, que moram lá no Mediterrâneo, que conseguem comer peixe mais vezes durante o dia, peixe pequeno, que não esteja, que esteja minimamente contaminado. Eles falam que mesmo assim, mesmo quem come peixe todos os dias, saudável, precisa suplementar o ômega 3 porque as quantidades no alimento vão depender de diferentes fatores, da pessoa, do intestino da pessoa, da qualidade da absorção da pessoa. Então, a via mais segura para obter os benefícios é através da suplementação, sempre aliada a uma alimentação saudável. Existem dois tipos principais com ação terapêutica, né? Os conhecidos EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. Nome feio, não precisam aprender. O EPA é um anti-inflamatório potente. E o DHA, o ácido docosahexaenoico, que é neuroprotetor, essencial ao cérebro. E eles modulam a inflamação crônica. Eles fazem parte de todo o tratamento. Médicos de consultório que não trabalham com medicina integrativa falam, não receitam muitas vezes, mas eles falam que precisam consumir ômega 3. E em estudos científicos, eles reduzem a expressão de citoquinas inflamatórias, o famoso TNA-alfa, a interleuquina 6 e o PCR, que é o que a gente solicita quando as pessoas, por exemplo, vão na emergência e a gente quer ver se a inflamação, a infecção ou o problema de saúde que tem no momento é muito intenso ou menos intenso. A gente solicita uma prova chamada PCR e ele modula, então diminui a inflamação e o impacto se vê fazendo este exame. Ele substitui ácidos graxos inflamatórios, como os famosos ômega 6, nas membranas celulares. Então, na membrana de cada célula, ela está constituída por lipoproteínas. Então, são gorduras. E a gente precisa ter uma quantidade específica entre ômega 6 e ômega 3. E atualmente a gente tem, ao contrário, tem mais ômega 6 que ômega 3. É por isso que a gente tem mais envelhecimento celular, mais alteração e mais inflamação. Ele ajuda a melhorar a fluidez das membranas celulares, favorece a comunicação entre as células, porque elas se comunicam através das membranas, por aí passam coisas, saem coisas. Os nutrientes, principalmente, então, favorece o transporte de nutrientes e os receptores hormonais. Ele tem também ação sobre a microbiota intestinal. Então, estimula o crescimento de bactérias protetoras.
reduz endotoxinas intestinais, conhecidas como LPS, que são produzidas por microbiota doente, por bactérias não saudáveis, bactériazinhas ruins. E elas estão ligadas a síndromes metabólicas e a depressão. Então, se a gente tem uma microbiota ruim, a gente vai ter mais LPS, então a gente vai ter mais inflamação, mais risco de doenças metabólicas crônicas e neuroinflamatórias. Então, o ômega 3 faz essa modulação através da microbiota intestinal, favorecendo saúde cerebral, emocional e física. O DHA é fundamental para a mielina. A mielina é a capinha que protege os neurônios. Então, é fundamental para a memória, para a cognição, para a regulação do humor. É usada em tratamentos coadjuvantes com medicamentos para depressão, para Alzheimer, para a memória da mulher pós-menopausa. Em muitas depressões graves, é coadjuvante pela sua potência anti-inflamatória, porque está comprovado que doenças psiquiátricas estão associadas à neuroinflamação. E neurodegenerativas estão associadas à causa raiz em neuroinflamação. E a neuroinflamação, a causa raiz é a inflamação intestinal, é a permeabilidade intestinal. Então, quais são os benefícios reais do ômega 3 na prática? Melhora do foco, melhora da energia mental, melhora do sistema imunológico, ajuda a reduzir dores articulares, inflamações articulares, alterações intestinais, microbiota intestinal, auxilia em quadros de TDAH, depressão, ansiedade, menopausa, TPM, todas as CITs conhecidas precisam ter junto ômega 3. Todas as doenças metabólicas, todas as doenças crônicas precisam ter juntas porque a base é inflamação crônica de baixo grau. São essenciais para pacientes com problemas cardiovasculares, com problemas de colesterol e triglicerídeos, de dislipidemias. Obeso, paciente obeso é um paciente inflamado crônico. É altamente seguro em doses adequadas. Sempre devemos preferir e ter cuidado com a origem, até com a embalagem. Então, a embalagem precisa ser escura, que não passe a luz, porque senão ele fica instável, ele se oxida. Com certificação de pureza e com controle de metais, porque ele é obtido de peixes, se é coletado de peixes grandes e não tem essa rigorosidade, a gente vai estar consumindo um suplemento que também vai estar nos intoxicando com mercúrio, por exemplo. E isso a gente tem como garantia aqui, né? Então, por que que eu coloquei junto o Deto Immunity e o ômega 3? Porque eles vão ajudar a modular o sistema imunológico, a tratar a microbiota intestinal, que é ela que cuida de nós e não ao contrário, não nós dela. Ao contrário, a gente está fazendo todo o contrário, nós que estamos desregulando ela com nossas escolhas e nossa vida moderna. Promovem saúde neurológica, previnem doenças neurodegenerativas, preparam o terreno biológico para a suplementação adequada e para os tratamentos que a gente queira fazer mais específicas, como protocolos de modulação hormonal, metabólica, peso. São suplementos que têm ampla aceitação, poucos efeitos colaterais, tem que ter excesso e despreparo. Muitas pessoas, graças a Deus, não são tantas assim, dizem se dois fazem bem, então seis podem ser melhor, né? Então ali podem acontecer efeitos adversos. Então são muito seguros. São excelentes portas de entrada para qualquer pessoa, qualquer paciente, qualquer cliente que deseje começar uma jornada de saúde. Se a gente tem qualquer sintoma e não sabe por onde começar, comece pelo intestino, que vai ganhar muita saúde.
Então, quero falar um pouquinho para vocês sobre como potencializar esses resultados para seus clientes. É importante conhecer porque o cliente vai falar: eu estou com constipação, qual suplemento tu me recomenda? E tu manda, toma aloe vera. Mas se você fala assim, e pode fazer, cuidar esta alimentação, tomar mais água, fazer uma rotina de sono com mais qualidade, se movimentar, não precisa ir para academia 1 hora todos os dias, não, movimento. Hidratação adequada, quando gerenciar o estresse, agradecer mais que reclamar, porque muitas vezes reclamar mantém a inflamação e pessoas que fazem uma suplementação de qualidade continuam tendo sintomas, não têm os benefícios adequados. Então, isto faz toda a diferença. Se você tem este conhecimento, você passa para o seu cliente, ele vai ter mais resultados ainda. Conexão espiritual, gente, aqui no Brasil já foi criada e aceitada que a espiritualidade faz parte do tratamento médico, então eles já têm ciência. Então, graças a Deus, a gente já pode falar em espiritualidade sem que digam que a gente está falando loucura. Isso é conhecido há muito tempo. Nas mesas ancestrais, antes de ingerir alimento, eles agradeciam. O estado de gratidão libera neurotransmissores e hormônios e deixa o corpo em energia adequada e saudável. Isso é tratar o terreno biológico. E a suplementação para cada um. Então, já entendimos a complexidade do nosso intestino, a magnicidade do nosso intestino, a importância no nosso processo de saúde, de longevidade, de qualidade de vida, a gravidade da inflamação silenciosa. E já entendimos como os compostos, como o aloe vera, o Deto Immunity e o ômega 3 podem regenerar e modular esse sistema. Então é hora da gente dar um passo além, porque vai ter mais resultados quem tem mais para dar para esse cliente. Não apenas falar, o aloe vai fazer bem para ti. Mientras mais vocês deem, mais vocês vão receber. Isso é lei de vida. Então, nenhum suplemento sozinho é capaz de sustentar saúde verdadeira. Ele precisa estar inserido em um estilo de vida que favoreça a cura. E aqui entra a nossa grande aliada, que eu sou apaixonada. A medicina do estilo de vida, junto à medicina funcional, como pilares práticos para construir um corpo que cura de dentro, ativando os nossos mecanismos para fora. Então, a gente tem nutrição funcional, que não é difícil, é simples, é o que a gente sabe fazer, o que vem inato a nós, comida de verdade, sem anti-inflamatórios silenciosos. Então, eu sempre falo para as pessoas entenderem que comida funcional é a comida que foi feita por Deus. Deus fez comida para nos curar. O homem fez comida para nos adoecer, para ganhar dinheiro. Quem entendeu isso é capaz de passar para o cliente. Então, mais frutas, mais legumes, mais cor de verdade, mais vida no prato, mais proteínas saudáveis, mais gorduras saudáveis. Isso é nutrição funcional. Lembre que você não é apenas o que você come. Então, na nutrição funcional, a gente precisa aprender a mastigar de forma adequada, a sentar, tentar sentar sem o celular na hora da mesa, para focar no nosso prato. Você é o que você absorve também, o que você digere. Então, evitemos alimentos ultraprocessados, açúcares refinados. Já temos açúcares nas frutas. Podemos incorporar mel, um alimento ancestral maravilhoso e com muitos benefícios conhecidos. E evitar óleos refinados, soja, milho, canola, de sementes, né? Evite. Inclua fibras, cores, evite lácteos industrializados, porque é diferente. Quem não tem alergia à proteína da leite ou à lactose
o açúcar da leite, que é a lactose, eh, pode ficar inflamado, sim, mas está tomando leite de vaca ou leite de caixa, processada. Então, isso que a gente precisa ver. Inclua mais fibras, sementes, alimentos fermentados, que são prebióticos para nossa microbiota, plantas medicinais. Respeite as suas intolerâncias. Como a gente vai saber se é intolerante ou é sensível a um alimento? Se ouvindo sintomas. Se eu comi um alimento que me deixou estufado, provavelmente não está me fazendo bem, alguma coisa está acontecendo. Se eu comer um alimento e tenho diarreia, alguma coisa está acontecendo, vomitei, fiquei enjoado, me deu azia, me deu queimação, me deu dor de cabeça, saiu umas manchas na pele, mas para isso eu preciso estar consciente, presente e me escutar, porque meu corpo sábio está me dando sinais o tempo todo. Então, respeite, se tem intolerância a glúten, não consoma, se tem intolerância à lactose, retire. Eles inflamam o tempo todo, não é só gases. Eu já ouvi pacientes, mais de crianças, falando: diarreia e vômitos a criança, é que ela tem intolerância à lactose, mas é que comeu uma coisa com lactose hoje. Aí que o médico falou para mim, isso não falem para ninguém, que é só tomar a lactase que está tudo bem, depois é só dor de barriga. Gente, não, ele causa inflamação crônica de baixo grau, desbiose intestinal, permeabilidade, neuroinflamação. Não é só gases, não é só uma dor de barriga. Estudos mostram que dietas com alta densidade nutricional reduzem marcadores inflamatórios. Então, a alimentação por si só já tem potencial anti-inflamatório. Sono restaurador. Sono é tudo na nossa saúde. Se a gente quer emagrecer, precisa dormir bem. Se a gente quer ganhar músculo, a gente precisa dormir bem. Se a gente quer ter sistema imunológico, precisa dormir bem. Se a gente quer ter saúde mental, precisa dormir bem. Para tudo, a gente precisa dormir bem. Se a gente quer aprender alguma coisa, precisa ter um sono de qualidade. Porque a gente, todos os nossos processos, detoxificação, reparação, renovação, todos eles acontecem durante o sono. Emagrecer acontece durante o sono, a gente perde gordura através da respiração do sono. Os músculos se reparam no sono. Eles não se. A gente não cresce o músculo na academia, a gente causa trauma de fibra muscular na academia, rompe, lesa. Mas o crescimento muscular é a reparação desse trauma que acontece no sono. Então, sono reparador vai melhorar qualquer processo que a gente queira melhorar, inclusive no trato digestivo. A privação do sono aumenta o cortisol, aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a inflamação. E dormir menos que 6 horas por noite altera a microbiota intestinal, desregula hormônios, favorece a microbiota ruim. A má digestão piora à noite em pessoas com refluxo e apneia não tratada. Quem não dorme à noite consome mais alimentos calóricos e palatáveis no outro dia. Então, alimentos calóricos e palatáveis são geralmente industrializados, não é um alface, não é um ovo, né? E isso traz o quê? Inflamação intestinal. Sono é igual à limpeza do cérebro. Então, está comprovado, estudo científico. Sono não reparador acumula tóxicos, proteínas inflamatórias dentro do cérebro. E ele favorece doenças neurodegenerativas. Se você quer envelhecer com memória, lembrar dos seus seres amados, comece a dormir melhor. Sono igual a desintoxicação hepática. Então, a gente detoxifica dormindo. E isso traz regulação hormonal. Movimento diária, o movimento ativo peristaltismo intestinal, o movimento do nosso intestino. Então, evita o acúmulo de fezes, que a gente tem muitas fezes acumuladas, mesmo indo no banheiro todos os dias. Se a gente não tem saúde intestinal, colágeno e muco no intestino adequado, a gente acumula fezes. Muitas vezes, lancem um número aí, de 3 a 7,
quilos podem ser fezes no trato intestinal, acumuladas. Então, para vocês darem a importância a esse órgão maravilhoso que nos dá saúde em todo o corpo. Então, um movimento anti-inflamatório natural, ele libera, produz citoquinas anti-inflamatórias, ativa o sistema linfático, que é o de limpeza enteral ali do intestino, estimula a produção de butirato, que é um ácido graxo essencial para as células do intestino. Regula a glicemia, modula, melhora a resistência insulínica, regula colesterol, regula a pressão arterial. E tratamento de doenças psiquiátricas. Tem mais benefícios em estudos científicos demonstrando que o exercício trata igual ou melhor que um comprimido antidepressivo. Tem estudos do Harvard que mostram que caminhadas de 30 minutos reduzem o risco de doenças cardiovasculares, intestinais e inflamatórias até em 37%. Hidratação correta, funcional. O intestino precisa de água. E água de verdade, água viva, não o que contém os sucos, os chás, cafés, sucos de caixinha. Não, água. Água com o nosso bastão, água que tenha recuperado o seu formato hexagonal, que vibre. Então, a água ajuda na formação do bolo fecal, na eliminação de toxinas e na integridade da mucosa. A água precisa estar dentro das células para passar pelo processo de respiração celular e formar o ATP, e ajuda a detoxificar, eliminar os tóxicos. Nutrientes viajam através da água e tóxicos saem através da água do nosso corpo. Respiração, transpiração, urina, fezes. Por exemplo, água com limão, com clorofila, aloe vera ou bastão magnético podem potencializar os efeitos desta hidratação. Regra de ouro, anotem e já façam o cálculo para vocês, se estão tomando a quantidade adequada. 35 ml por quilo de peso corporal, que deve ser ajustado em casos específicos, por exemplo, pessoas que tenham problemas renais, e que a gente deve aumentar nas temporadas de calor. Por exemplo, a gente sua, perde líquido e perde eletrólitos. A gente faz exercício, tem que aumentar a quantidade de água, isso é o basal. Esse é o mínimo que a gente tem que tomar. A gente está com febre, a gente está perdendo mais água, precisa tomar mais. Gestão do estresse e emoções. O intestino, ele sente tudo. Gente, a gente pensou e ele sentiu. Por isso, às vezes, a gente fica nervoso e fica com um... Parece que está torcendo o estômago, quer ir para o banheiro. Então, temos reconexão emocional. O intestino, ele percebe tudo. O que a gente pensou, o que pior ainda, o que a gente imaginou e que não é real. Por exemplo, se a gente pensa que vai sair ali, vai ser atropelado e ficou nervoso, o intestino sofre. Por quê? Porque o cérebro vai mandar a ordem de liberar cortisol para a gente escapar dessa possível atropelamento, e esse cortisol vai inflamar o cérebro. O sangue vai ir para onde? Para os músculos, para as pernas, para a gente correr. Não vai para o intestino, não vai para o cérebro, não vai para a pele, para as unhas, não. Vai para o sistema de correr, de sair correndo, de sobrevivência. Então, o estresse crônico afeta o nervo vago, desregula o eixo intestino-cérebro. Então, emoções reprimidas, traumas, reclamos, antigos, imaginários, rotina tóxica, criam um ambiente inflamatório. Então, por mais que cuidem, façam exercício, tomem água, cuidem da alimentação, se a gente está acostumado a reclamar, se a gente não agradece, se a gente tem traumas que não curou, se a gente tem crenças que não está reparando, a gente pode ter pobres resultados ou não os melhores que poderia ter na sua saúde. Que oriento sempre?
técnicas curtas, simples, sem custo, respiração consciente, meditação, só agradecer. Gente, tem um estudo científico que eu amo, que você não precisa nem rezar, que só ficar na posição de oração. Você ore para seu pai, para você, se tem ego, para o universo, para quem você acredite, para aquela inteligência superior que criou este mundo maravilhoso e nossa complexidade. Só a posição das mãos para fazer a oração já traz mudança no cérebro, e isso muda a química, e isso muda a biologia. Escrita terapêutica, eu não consigo desabafar, eu não confio em ninguém. Gente, o caderno é a melhor coisa, escrita terapêutica. Se uma coisa ruim, eu sempre falo, pode queimar. Respiração, a gente vive tão acelerada que fala, 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 não fica consciente e estamos desaprendendo a respiração. Tem muita pessoa obesa que respira pela boca. Isso não leva a quantidade de oxigênio adequado e a gente fica estimulando a liberação de cortisol e a gente fica em agitação e isso favorece pânico e ansiedade. Então, respiração, respirar, concentrar na entrada de ar e respirar pelo nariz de forma adequada, diminui a frequência cardíaca, diminui batimentos cardíacos, diminui pressão arterial, nos acalma, diminui crises de pânico, é tratamento, é protocolo. Respiração consciente nas crises de pânico. Então, a espiritualidade ativa, consciente, fazendo, praticando. Ah, mas eu não sei. Sua prática que vai fazer. Ela é fundamental para baixar aquele fogo interno, aquele excesso de cortisol que produz inflamação. Suplementação inteligente e personalizada, né? Com base no que a gente quer no terreno biológico, para preparar, que esteja preparado para receber esses suplementos, que eles vão atuar como impulsionadores da regeneração, por exemplo, os três que a gente falou aqui, e outros que a pessoa possa vir necessitar, ou dependendo das necessidades de cada um, pode precisar zinco, colágeno, magnésio, probióticos, todos eles agem de forma sinérgica, em alguns casos glutamina, lá no intestino. Todo isso depende de cada pessoa. Então, a medicina funcional não trata apenas a doença e o sintoma, escondendo ele. Trata o terreno onde ele cresceu, e tratar o terreno modifica o sintoma. O propósito é fundamental para nós. A gente aprende muito que para avançar, ter resultados, a gente precisa de um propósito, e na vida não é diferente. Está comprovado que ter um propósito de vida, ter conexão e espiritualidade ativa, ele traz melhor qualidade de vida, traz objetivos mais claros na saúde. Por exemplo, nas populações longevas das zonas azuis, onde tem mais quantidade de pessoas longevas, o propósito é algo que é uma situação comum em todos eles. É diferente de muitas coisas que a gente vê aqui, por exemplo. Os idosos, os longevos, têm o propósito de passar os seus ensinamentos aos mais jovens. Então, eles têm que se cuidar, têm que viver, têm que praticar. E aqui para a gente também, qual o seu propósito de vida? A gente precisa descobrir isso, porque isso vai nos motivar a fazer as coisas. Vivendo com propósito, a gente se cuida, a gente pratica, a gente faz, e aqui não é diferente. Então, lembrem, não há intestino saudável num corpo ressentido, que guarde mágoa, desconectado, sem direção. A gente precisa se conectar com a natureza, a gente precisa ter relacionamentos, vínculos com humanos que queiram o mesmo, que façam o mesmo que a gente. A gente ouviu muito aqui, né, no nosso modelo de negócio, a gente é a média das 5 pessoas com as que a gente convive. E na saúde não é diferente. Então, quero fazer mais exercício, se junte, forme um grupo. Quero ler mais, vai no clube do livro.
Quero vender mais, assisto os treinamentos de quem vende mais. Quero aprender mais sobre a minha saúde, assisto os treinamentos, que aqui são de graça. Gente, eu tenho que pagar as minhas pós-graduações. Todos os que estudam, que são da área da saúde, sabem quanto valem estudar. E vocês não têm treinadores que tenham ganho um prêmio Nobel, mas tem gente que estuda e que pratica e que vê resultados. E já falei, ciência não é ter 1 milhão de estudos. Ciência é aplicar o seu conhecimento, criar uma hipótese diagnóstica, ter uma intervenção e ter os resultados positivos. Isso é ciência. Então, vamos ser diferentes, vamos fazer diferente. A gente faz parte da mudança e a mudança começa na gente. A gente não está vendendo apenas um produto, a gente está levando saúde e a melhor forma de ensinar e a única forma de ensinar, como eu falo, é o exemplo. Por exemplo, a gente está querendo vender produtos para emagrecer. Se a gente emagrece, tem o seu próprio resultado, vai vender muito mais. Se a gente é produto do produto, a famosa frase que a gente ouve aqui, né? Seja produto do produto. Não é por acaso, é porque a gente vai ter melhores resultados. Então, gente, todos, se não estão todos dormindo, chegamos no final. Mas antes de terminar, eu preciso falar algo muito importante para vocês. E quero que não esqueçam, jamais. O intestino é o início de tudo, nunca é o fim. É o ponto de partida da inflamação silenciosa, das doenças que parecem desconectadas, tem a conexão no intestino, dos sintomas que ninguém resolve. Ai, fui para todos os médicos, ninguém achou nada. Trate o intestino. Mas também é o ponto de partida para a cura. Ali começa tudo. Ali a gente coloca tudo: comida, emoções, sentimentos, tudo. Então, ao invés de ver o negativo, a causa de tudo é a oportunidade de cura que a gente tem ali. Lembre, cuidar do intestino é regenerar, é ganhar energia, clareza mental, imunidade. O que você quer na sua saúde, na sua vida? Equilíbrio hormonal, sono de qualidade, emagrecer, melhorar essa sua depressão, ter mais energia, fazer um novo curso. Até a forma como você vê o mundo, como você sente o mundo, pode melhorar. Por isso, quando você oferece um suplemento como aloe vera, como o Deto Immunity, como o ômega 3, você pode falar com crença, porque você está tendo ciência por trás que respalda. Você está vendendo uma nova chance de mudar, de viver com mais qualidade, com mais energia, com menos dor, com mais leveza. E se você dá o a mais, imagine a diferença que você vai fazer na vida das pessoas. Se a pessoa que chega a você chega cansada, chega com dor de cabeça, chega constipada, ansiosa, com problemas de pele, com problemas de peso, não quer só aliviar. Ela quer acreditar de novo que é possível se sentir bem. Sempre que uma pessoa procura ajuda, ela não quer só esconder o sintoma. Ela quer se sentir melhor. Ela quer uma resposta real. E você pode oferecer essa ponte. Você pode dizer: vamos cuidar do seu intestino. Ele é seu segundo cérebro. Ele pode ser a chave da sua melhora no que você quiser com a sua saúde. Eu, como médica, eu afirmo para vocês, convicta, sim, quem cuida do intestino com consciência previne mais de 70% das doenças crônicas modernas. E não falo só por mim, falo porque todos que seguem estas linhas e muitos estudos científicos dizem.
que mais de 70% das doenças crônicas estão no nosso estilo de vida. E a inflamação crônica é o fator de risco, ou a raiz delas. E se a inflamação crônica começa no intestino, então eu afirmo, conscientemente, quem regula a inflamação de baixo grau recupera a saúde antes mesmo de adoecer. Não precisamos esperar chegar a ficar doentes. E quem une a ciência, os produtos de qualidade e o estilo de vida, muda tudo. O propósito muda o próprio destino. E com certeza, quem melhora a sua saúde, sua qualidade de vida, melhora o da sua família, aprende e melhora o da sua família. Daqui a pouco, dos seus clientes, quem sabe do seu bairro, da sua comunidade. Então, se chegamos até aqui, saiba que agora você é dono do conhecimento. Carrega com você uma mala. Agora respondo as perguntas. Uma mala riquíssima de conhecimentos, de clareza. E conhecimento é poder. Muitas vezes estamos pedindo oportunidades, né? É o que mais a gente quer. Só uma oportunidade. E tem uma palavra e uma frase que eu gosto que diz que a oportunidade é onde se encontra o conhecimento, é a preparação. Essa é a sorte, a oportunidade e a preparação. Então, Sousa, que escreveu nesse livro maravilhoso, é o sortudo do nosso grupo, ele sabe que a sorte é onde confluem, onde se unem a preparação com a oportunidade. Então, as oportunidades elas vão aparecer para a gente, mas a gente precisa estar preparado. E esse treinamento faz parte disso. Use este conhecimento de forma adequada, com crença, passe, leve isso no coração, divulgue com responsabilidade. Você está levando saúde, está construindo saúde, está levando luz para corpos que estão doentes e em sofrimento, cansados. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada por esta rede de preparação, porque significa que não é apenas uma rede de vendas, é uma rede de educação e a gente precisa muito, porque muitas dessas coisas a gente não aprende na escola. E conhecimento e prática é o que transforma. Então, espero a gente se ver num novo treinamento pronto. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, pode abrir o seu microfone. Vamos parar de gravar, né, Sousa? Muito obrigada. Espero que tenha ficado claro. Se tem dúvidas aí,